Olá pessoal, esse vídeo vai ser um react a um vídeo do Lorenzo Lazzarotto, que fala sobre a história dos banhos, né? Ele está reagindo a um vídeo que descreve a Idade Média como um período onde as pessoas não tomavam muito banho. E ele então reage e diz que não, que na Idade Média todo mundo tomava banho. Essa história de não tomar banho começou já no século XV, XVI, isso já não é mais Idade Média, tá? Então, o Lourenço está reclamando dessa descrição incorreta do período medieval. Bom, eu já fiz a resenha desse livro daqui, da Catherine Aschenberg, que ela fala sobre exatamente a história do banho, né? Então eu vou destacar alguns pontos, né? Primeiro, essa questão do período medieval, né? Então, ela conta uma história de que os banhos, essa história de higiene, ela começou ali no Império Romano, quando ela começa a contagem dela, existe ali um cuidado com o banho, aquilo se perde com o cristianismo, passa o período medieval, praticamente essa questão é desconsiderada, e isso só vai retomar quase lá para o século XVI, século XV, XVI é que vai ser retomado. E então vamos aos fatos de que então quais são as evidências de que o período medieval não dava atenção à higiene, né? Bom, aqui na página 55, ele vai falar aqui de São Jerônimo, século IV, tá? Com os banhos, ó, para tanto ele exortava uma vida de poucos estímulos, com dieta escassa, limitada a legumes e ervas suaves. Como julgava-se à época que o calor levava ao desejo sexual, o vinho e os banhos quentes eram proibidos para as virgens. Além da sucessão de calor e sexo, o banho era suspeito. Ele podia despertar o interesse das jovens pela própria aparência. A virgem honrada, segundo João Jerônimo, por meio da imundície deliberada, apressa-se em estragar sua boa aparência natural. Então a ideia é ter uma boa aparência natural, né? Sua querida amiga Paula, madre superiora de um convento próximo do monastério dele, de São Jerônimo, né, em Belém, tinha a mesma opinião no que dizia respeito à limpeza feminina. Um corpo limpo e uma roupa limpa. Alertava ela suas freiras. São sinônimos de uma alma suja. Corpo limpo, alma suja. Isso na época do São Jerônimo. Mais à frente, muitos dos primeiros santos acolhiam a imundície de maneira entusiasmada e com perspicácia. Santa Agnes nunca lavou parte alguma de seu corpo durante toda a vida, reconhecidamente curta, de 13 anos. Godric, um santo inglês, caminhou da Inglaterra até Jerusalém sem banhar-se ou trocar de roupa. Antes da peregrinação, nas florestas de Durham, onde vivia, ele usava roupas de peles que, com o suor do verão, abrigavam piolhos em abundância. São Francisco de Assis venerava a sujeira e contava-se que teria reaparecido após a morte para cumprimentar frades em celas imundas. A cultura, página 59. A cultura do banho romano desapareceu lentamente com o cristianismo, esmorecendo em várias épocas e locais do império, que esfacelava-se. Ironicamente, à medida que problemas políticos e econômicos tornavam difícil a manutenção de grandes termas, bispos, papas e imperadores continuavam a construir e ampliar luxuosos aposentos de banho nos palácios. As casas de banho passaram de recurso a que todos tinham acesso, no período romano, a um domínio aristocrático. A higiene no início do período medieval, sobre a qual temos mais informações, é praticada pelos monges. O monastério suíço de Saint-Gall, no século IX, oferecia banhos na enfermaria e mantinha uma casa de banhos dentro do claustro, mas não se considerava que banhos e abstinência sexual fosse um par ideal. A regra de São Benedito, escrita por volta de 528 para uma ordem que praticava o banho manual e contemplação, prescreve banho apenas para os velhos e doentes.
Dizia assim, que os banhos sejam oferecidos aos doentes tão frequentemente quanto necessário, mas não às pessoas saudáveis, e eles raramente devem ser permitidos aos jovens em particular. Isso aqui é de um mosteiro medieval. Então aqui ele vem vários depoimentos, né? São várias listas que minimizam a questão do banho período medieval. Então você dizer que no período medieval tomava-se banho mais ainda do que na época moderna, isso não tem cabimento, isso, né? Aí vem página 71. A mudança mais significativa na limpeza pessoal durante a Idade Média foi o ressurgimento de banhos públicos. A Idade Média ainda ressurgiu nos banhos públicos. Na maior parte da Europa Ocidental, a instituição dos banhos públicos já estava extinta, ou tinha presença mínima, desde aproximadamente o século V. Eles reapareceram graças aos cruzados, que voltaram de suas campanhas malogradas ao Oriente com a novidade, um costume deleitoso, o Hammam, ou os banhos turcos. Ironicamente, o cristianismo, que foi, pelo menos em parte, o responsável pelo fechamento das casas de banho romanas, porque era suscetível à promiscuidade, né? Era agora, ainda que acidentalmente, também responsável pelo seu ressurgimento, nessa versão oriental modificada. Isso estamos falando aí no século XI. Então, no século XI, os banhos turcos ali, os banhos, eles retomam. Tá? Aí vem uma questão que foi citado, né, no vídeo do Lourenço, que ele fala dos banhos dados em bebês. Isso é uma exceção. Vem aqui na página 70. Teoricamente, mantinham-se os bebês e as crianças pequenas bastante limpos durante esse período medieval. Aí. Os manuais medievais de cuidados com os bebês recomendavam banhá-los em água morna pelo menos uma vez e até 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia é o que é citado no vídeo do Lourenço. Tá? Então, evidentemente, eles eram banhados mais do que os adultos ou as crianças mais velhas, porque não tinham sido ainda treinados para o uso do urinol, mas também porque era muito mais fácil conseguir aquecer e transportar água para o banho de um bebê do que para o de um adulto. Na realidade, os bebês de camponeses e da camada urbana mais pobre, cujos pais não liam os manuais de cuidados com os filhos, provavelmente não eram banhados com tanta frequência, e suas fraldas tampouco trocadas com regularidade. Então, questão dos banhos aí de bebês. E depois o vídeo ele ainda faz referência a uma explicação, né, de que as pessoas evitavam os banhos porque isso ia limpar os poros e abrir a pessoa para contaminação. Então não é bom, o banho pode estar sujeito à contaminação. Isso seria, segundo Lourenço, uma teoria que surgiu já depois da Idade Média. Tá? A Idade Média não tinha isso. Será? Olha aqui, 1348, estamos ainda na Idade Média, né? Filipe VI da França pediu à Faculdade de Medicina da Universidade de Paris que investigasse as origens da peste. A influente publicação Opinion da instituição apontou como causa uma possível conjunção desastrosa de Saturno, Júpiter e Marte, que teria feito vapores infectados com a doença, elevaram-se na terra e das águas para envenenar o ar. Pessoas suscetíveis então respiravam o ar venenoso, ficavam doentes e morriam. E quem era suscetível? Alguns dos riscos tinham sido reconhecidos na Grécia e em Roma: a obesidade, a intemperância. Então, os professores adicionaram um elemento novo, que deve ter causado medo aos corações medievais: os banhos quentes, que tinham efeito perigosamente umedecedor e relaxante sobre o corpo. Já que o calor e a água criavam aberturas através da pele, a peste podia facilmente invadir o corpo. Então essa tese de que se você se lavar muito, principalmente com banho quente, você abre os seus poros, e aí você se abre à contaminação, inclusive contaminação a doenças, isso é de 1348, isso não é do século XVI, tá? Isso já está presente lá em 1348. É a idade que, se você manter-se sujo, é até profilático, porque tapa os poros, né?
essa tese é de 1348. Durante os 200 anos que se seguiram, a cada vez que a peste ameaça voltar, surgia a proclamação: casas de banho, os próprios banhos, implora vocês que os evitem, ou então morrerão. Aí já no século XVI, aí sim, século XVI, foi decidido que as casas de banho francesas seriam fechadas durante as epidemias. Tá? Isso na página 84. Mas isso é uma tese que surgiu dentro da Idade Média. Bom, então aqui eu trouxe alguns relatos aqui, né? Alguns, primeiro do período medieval, uma certa restrição à questão da higiene, especialmente com o cristianismo, tá? Depois eu falei da questão dos bebês, que era uma exceção a essa regra. E depois aquela teoria dos poros, né? Que ela não é uma invenção pós-Idade Média. Pelo contrário, é uma invenção, é uma tese que surgiu lá na Idade Média para justificar a peste, a difusão da peste. É isso, muito obrigado então.